Olá, Paulo. E Finalmente aí, tudo bem? aqui. Eu confesso que eu estou aprendendo com a Maritime Law aqui a usar os dispositivos aí, a tecnologia. É assim mesmo, é assim mesmo. Eu também estou apanhando aqui com isso. Bom, É, deu certo, né? O que importa é que conseguimos entrar no ar. é verdade. Primeiramente, satisfação tê-lo com você, uma pessoa que eu admiro muito. Tenho a felicidade de ter acompanhado o teu trabalho no Port Community System, e também plataforma de comunidade portuária. E eu queria aproveitar essa live, nosso tempo é curto, para você primeiro fazer uma apresentação sua, e em seguida da Aliança Procomex, porque muitos amigos ainda não têm a noção da dimensão da importância da Aliança Procomex para o comércio exterior brasileiro. Com a palavra, meu amigo. Obrigado, Luiz. Obrigado aí o pessoal da Maritime Law Academy pelo convite, né? É, eu vou falar primeiro de mim um pouquinho, né? Meu nome é Paulo Promedeiros, né? Eu atuo na área aí de comércio exterior já há mais de 35 anos aí. Sempre trabalhei na área de agenciamento marítimo e armadores, né? Atualmente eu estou trabalhando como consultor, assim, independente, mas minha última posição em empresas foi na Maersk Line, onde eu fiquei muito tempo como gerente nacional lá de documentação, né? E eu fui, nesse período, diretor da FENAMAR, né, da Federação Nacional das Agências Marítimas, Em que e todos fui também... de importância Oi? para o comércio exterior, né? Isso. E fui também coordenador do Comitê de Documentação do Centronave, né, que é o órgão que representa os armadores, né? Mas desde o ano passado venho atuando de forma independente aí como consultor e estou nesse projeto junto com o pessoal do Procomex e da Palladium, né, sobre o Port Community System, né, que em português, né, uma tradução literária seria, vamos dizer, Sistema de Comunidade Portuária. A gente ainda não adotou assim um nome oficial aqui para o Brasil. Aparece com uma experiência em Portugal que chama de Plataforma de Comunidade Portuária, mas eu prefiro chamar por enquanto aqui como PCS, né? Vamos tratar como PCS, Port Community System, né? Perfeito. E basicamente isso falando de mim, né? Agora falando um pouquinho do Procomex, né? O Procomex, durante um longo período que eu estive na Maersk, em cargo de gerência lá, eu já vinha atuando, né, dentro do Procomex. O Procomex é um instituto, aliança, que congrega federações, sindicatos, associações, mas também empresas, né, isoladamente. E o objetivo principal do Procomex é justamente fazer a facilitação do comércio exterior, né? Desburocratizar, implementação de sistemas, né? Fazer mapeamento de processo, vendo o que a gente pode melhorar. E para isso ela, de um lado, tem o setor privado, né, que, vamos dizer, participa, e ela coloca em contato com o setor público. Não só a Receita Federal, mas como o SESC, MAPA. Hoje, até aproveito para comentar que hoje de manhã mesmo, hoje houve uma live, né, com uma reunião online, né, nem usamos esse nome online, com vários órgãos de governo para tratar das mudanças de legislação em relação à questão da Covid, né? Então, quem quiser pode procurar no Facebook do Procomex, está lá a live que foi transmitida, e a pessoa pode acompanhar várias notícias importantes, inclusive a alteração da IN 800 foi publicada ontem, né? Foi Perfeito. comentado hoje. Isso, então... Essa alteração da N800, como é que carga? Isso mesmo. Foi alterada ontem, e podemos até falar um pouquinho disso depois, se quiserem. Mas, basicamente, então, o Instituto Aliança Procomex vem fazendo esse trabalho já há muito tempo. Um dos resultados disso foi o próprio Portal Único. A gente, depois de mapeamento, de relatório, foi levado ao governo. O governo, com aquele relatório do lado de baixo, deu início a uma série de atividades, e, no final, acabou surgindo o Portal Único. Não só pelo Procomex, mas também com muita importância a contribuição do Procomex. Perfeito. Bom, eu presidi com muita honra a Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB de São Paulo. Eu já conhecia a Aliança Procomex, já conhecia o trabalho, mas tive a oportunidade de conhecer mais o trabalho de vocês. Então, o trabalho que vocês fazem é de primordial importância para o comércio exterior brasileiro. Isso eu posso assegurar, porque eu acompanhei de perto
Chegamos a fazer reuniões com John Mann, que se tornou um parceiro da comissão à época. Então, é um trabalho assim, de extrema importância para o comércio exterior brasileiro e quero parabenizá-lo por isso. Por isso que foi daí que surgiu a ideia de te convidar para explicar um pouco para o pessoal que está nos assistindo agora a importância do Procomex no Brasil. E sobre a plataforma de comunidade portuária, Paulo, queria que você explicasse para a gente, primeiramente, de onde surgiu a ideia da plataforma de comunidade portuária, quais são os objetivos, né, da comunidade portuária. Eu participei de algumas reuniões, achei muito interessante, muito importante. Pelo que eu entendi, é um projeto piloto para o Porto de Santos, mas a ideia é estender para os demais portos brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Beleza, obrigado aí pela oportunidade. E o teu elogio vai ser, não sei se o John está acompanhando, mas vou transferir para o John Mann lá seu elogio, que realmente é importante o trabalho do teu. Bom, falar um pouquinho do projeto, né, do Port Community System, né? Na verdade, o sistema de comunidade portuária já é muito utilizado na Europa, né, vários portos, né, tem Valência, Hamburgo, Rotterdam, enfim, você tem vários portos que tinham em cada porto o seu sistema de comunidade portuária. O que aconteceu foi que foi criada então uma entidade do International Port Community System, da questão de expandir isso. Hoje não é só na Europa, né? Você tem hoje Port Community System basicamente em Singapura, Hong Kong e tal, em outros lugares. E no caso do Brasil especificamente, o projeto nasce de uma iniciativa, né, da Organização Mundial do Comércio para Facilitação do Comércio, na OCDE, do Desenvolvimento Econômico. Então, o governo britânico, através da OCDE, decide fazer um investimento de implementação do Port Community System no Brasil, mas que não foi uma decisão isoladamente para esse projeto. Na verdade, isso é grande, assim, faz parte de um grande guarda-chuva de investimentos, todos visando facilitação de comércio. No final, assim, o objetivo principal, né, é reduzir pobreza, é gerar emprego, e entre várias iniciativas, você tem iniciativas de cidade inteligente, meio ambiente, e tem um dos braços é comércio, e dentro desse comércio, uma das atividades é o Port Community System. Então, é uma iniciativa do governo britânico, a OCDE, e ela já veio definido alguns portos, que depois a gente vai falar os portos que estão envolvidos. Foi feito uma concorrência para ver quem ia fazer essa implementação. E quem ganhou essa concorrência para fazer essa implementação é uma empresa australiana chamada Palladium, que tem muito know-how nesse tipo de atividade, né, de implementação, como um todo, não só de Port Community System. Na verdade, de Port Community System até eu creio que ela não tinha, por isso que ela pediu. Aí ela formou um consórcio onde faz parte o Procomex, com a sua expertise de Brasil, de legislação, de contatos, né? Então tem início o projeto aqui. A Palladium ganha com o consórcio com o Procomex, não só a Palladium e o Procomex, mas tem a USP também no consórcio, a Ernst Young. E então o projeto começa aí. E o objetivo, basicamente, é reduzir o tempo que a carga fica parada no porto. Seja na exportação ou na importação, é fazer com que isso seja mais rápido. Havia a carga, essa agilidade no embarque e desembarque, consequentemente, até por estarmos passando por um período de crise, a consequência é a redução de custos para o usuário, né? Com certeza, com certeza. Existem cálculos aí que fazem essa quantificação, assim, vou dizer, monetarizar, né? Cada vez que se ganha um dia nesse tempo, quanto que isso representa em dinheiro? Exato. Então, no final, tudo isso é custo e vai ser uma economia. Então, ou seja, havia um objetivo lá de reduzir em um dia na exportação, em 2 dias na importação, esse processo, mas essas métricas, na verdade, estão sendo validadas, foi criada até uma equipe só para ver qual é o tempo que a gente tem hoje, e a partir desse baseline que a gente chama, quanto que a gente vai reduzir. E basicamente, contando um pouquinho o histórico do projeto, né, depois de selecionado o Palladium e o Procomex, nós tivemos o ano passado, no dia 9 de dezembro, um seminário em Brasília, onde participou a Secretaria de Portos, da Receita,
e a gente fez vamos dizer assim, o lançamento oficial assim, do projeto. Naquela mesma semana foram feitos seminários nos portos que estavam envolvidos, que seria Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro e Suape. Isso foi feito, um seminário em cada porto. Aqui em Santos foi no dia 10 de dezembro, no Sindicato dos Despachantes. A gente fez um seminário grande, foi divulgado até pela tribuna, com bastante gente. E, basicamente, ali era para a comunidade ter ciência, né, do que era o projeto, o que estava acontecendo. Era final de ano, tal, não aconteceu muita coisa ainda em dezembro. Em janeiro foi que a gente começou a partir para as reuniões. Primeiro tivemos uma reunião do setor público, e depois uma reunião do setor privado, foi primeiro o setor privado, que você esteve presente até, acho que foi lá na Codesp, né? Eu participei da reunião na Codesp e depois na associação comercial com o nosso amigo Nosley também. E isso mesmo. Então, teve essa reunião na Codesp do setor privado, depois fizemos uma só do setor público, que foi na Prefeitura Municipal, né? Agradeço aí a Secretaria de Portos aí da Prefeitura Municipal de Santos, o Sandoval lá, cedeu espaço para nós. Exatamente. E depois... Nosso vice-prefeito, além de ser o secretário de Portos, é despachante aduaneiro nato. É verdade. É da área. E aí depois nós começamos, então, as reuniões já do que a gente chamou de grupo de trabalho, que foi na Associação Comercial, estão sendo lá até então. Também agradeço a Associação Comercial, aí, o Márcio Calves, o Nosley, né? O pessoal tem acolhido a gente muito bem lá. E as reuniões, basicamente, no começo, foram para definir prioridades, né? A gente tinha que definir a forma de funcionamento desse grupo e definir quais seriam as prioridades do projeto, né? Esse era basicamente o objetivo, e uma vez definidas as prioridades, nós partiríamos, então, para as reuniões de mapeamento dos processos. Só que aí houve esse atropelo da coronavírus, Covid-19, e isso tudo atrasou um pouco. A gente, nesse momento agora, já deveria ter feito algumas reuniões de mapeamento de processo, mas acabou que a gente ainda não fez, por causa desse problema todo. Ainda vamos ver como é que a gente vai fazer, se vai partir para tentar uma reunião online, mas não tem a mesma dinâmica. A dinâmica de mapeamento tem que ser presencial para ver discussão e discutir, sabe? Então, basicamente é isso. Aí, eu acho que a próxima etapa é a gente falar das prioridades, mas, basicamente, o projeto está andando nesse ponto. Perfeito. Eu não estou te ouvindo, Paulo. Eu vou tentar... Não, tá ruim, né? Eu vou tentar te ouvir aqui pelo... Agora eu estou te ouvindo melhor aqui com fone. Ah, beleza. Você quer que eu já fale das prioridades que foram elencadas, ou... Posso já falar das prioridades? Pode falar. É porque eu tô com um delay aqui, mas é que o celular aqui, o canal aqui, mas pode falar. Tá bom, tá bom. É só ver se o pessoal que está ouvindo também está ruim para ele. Se alguém reclamar, a gente tem para mudar alguma coisa. O que aconteceu? Mas... delay aqui, eu tô acompanhando pelo celular e pelo meu desktop. Entendi. Mas você pode continuar com as... Então tá, beleza. Então, assim, as reuniões foram feitas, a gente basicamente tem um grupo já de trabalho, né, funcionando. É bom lembrar que esse grupo pode ser melhorado, né? Na verdade, a gente enviou convite para vários atores aí do mercado, muitos compareceram, outros não, mas de qualquer forma, hoje a gente já tem um grupo bem representativo, né? Tem a própria autoridade portuária, a Receita Federal, né? Como nós citamos aqui, a Associação Comercial, temos várias empresas, terminais, mas ainda há a sensação de que falta gente ali, falta, vamos dizer, ainda algumas entidades, algumas empresas a fazerem parte do grupo de trabalho. Mas isso a gente pode melhorar, agora que já foram definidas as prioridades, quando tiver um processo específico, a gente convidar, insistir um pouquinho mais com algumas entidades que deveriam estar presentes. Salvo engano, mas as prioridades... a presença de despachantes aduaneiros, né? Isso, os despachantes, está indo o sindicato dos despachantes aqui, inclusive abrigou uma das reuniões, né? E a próprio sindicato estadual, né, que é a Regina lá, também tem ido, o sindicato dos despachantes estadual. Perfeito. Mas depois de várias reuniões e discussões, algumas você participou, basicamente foram elencadas 3 prioridades. Eu vou falar os títulos, depois a gente aprofunda cada uma delas. Perfeito. Uma das prioridades é a gestão do canal, ou seja, a gestão do canal do acesso, entrada e saída de navios, né? Depois a gente fala um pouquinho mais disso.
A outra prioridade é a rastreabilidade, né, ou seja, a rastreabilidade da carga ponta a ponta, né, a gestão de transporte, seja do ferrovia, rodovia, né, e aí vai entrar um tema bem importante que a gente vai falar depois. E a outra prioridade é a conferência remota pelos órgãos, que alguma coisa já é feita hoje pela Receita, mas que a gente pretende, com o projeto, ampliar um pouquinho isso. E fazendo mais um gancho aí com o cenário que a gente está vivendo de quarentena, todas essas iniciativas visam o quê? Você não ter a necessidade da presença física, de você fazer de forma eletrônica, de você automatizar. Então, tudo isso vai meio de encontro ao momento que a gente está vivendo aí agora. É exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Você já fez o gancho, acho que já deixou já pronta a pergunta. No que a plataforma de comodidade portuária poderia nos ajudar agora nessa época de pandemia que nós estamos passando, em que as reuniões, os acessos aos órgãos, a nossa presença física fica dificultada. Nós temos hoje no comércio exterior, eu como advogado, eu tenho sentido atraso em documentos, atraso na envia de conhecimentos de embarque, de documentações. Então, isso tudo causou um atraso de uma forma geral. Então, eu queria te perguntar no que a plataforma de comunidade portuária poderia nos ajudar nesse sentido de agilizar os trâmites do comércio exterior. São vários os exemplos, mas assim, citando algum principal, vamos dizer, em cada uma das prioridades, na questão do gestão do canal, apesar de que isso que eu vou mencionar, eu sei que já há uma iniciativa da Codesp nesse sentido, né, acontecendo, mas para quem é do ramo sabe que na questão da gestão do canal, de atracação e desatracação, nós tivemos historicamente a questão da reunião da Codesp, uma reunião presencial, física, que antes eram 2 de manhã e à tarde, né? Depois, mais recentemente, foi diminuída para apenas uma, mas ainda havia necessidade da reunião presencial, física, né? E existem históricos de implementação de porte community system com um cenário muito parecido com esse, que tinha uma reunião presencial necessária e que a implementação de soluções simplesmente eliminou a necessidade e agilizou muito, ou seja, tornou muito mais rápido o processo de decidir prioridade, atracação, sem a necessidade de uma reunião física. O projeto pode resolver isso, mas, como eu comentei, eu sei que a Codesp já tem algumas soluções em andamento nesse quesito aí. Perfeito. No quesito da conferência remota, né, nem se fala. Conferência remota, o próprio nome já diz. Você vai conseguir conferir a distância, e isso é um ganho tremendo. Eu sei que já existe algo na Receita, mas se a gente conseguir agregar o mapa, conseguir agregar Visa, vistorias que são de navio e não de container, se a gente conseguir fazer algo nesse sentido, também vai muito na linha do momento que a gente está vivendo. E por último... Pois não. Pelas reuniões que eu participei, né, eu percebi que o grande entrave para o comércio exterior brasileiro é a falta de comunicação dos órgãos. Porque se houvesse uma comunicação efetiva entre Receita, Anvisa, Mapa, o processo de liberação de mercadoria, de desembaraço, ocorreria de forma muito mais rápida, né? Queria que você abordasse isso e depois continuasse com as suas considerações. Não, você tem completa razão. Na verdade, eu acho que hoje as empresas e as entidades, as instituições, os departamentos foram se informatizando, mas ainda falta essa integração que você mencionou. Com uma integração planejada, e aí eu diria que não é só do setor público, inclusive do setor privado, perfeito. Eu até diria que talvez mais no setor privado, porque o setor privado ainda ele vai ser ilhas ali onde você automatiza, mas para você ter ganho precisa ter a comunicação, né? E na literatura do Ports Community System a gente fala, você vai dar alguma informação para receber também alguma informação. Exatamente. Então no setor privado também existe essa necessidade. E finalizando lá os exemplos eu iria para o último, que é na rastreabilidade, né? Tanto da gestão de transporte, que é a questão da entrega da carga, né? O processo de entrega da carga hoje, né? O Marcelo D'Antona, que é o nosso gerente do projeto lá, hoje ele está na Palladio, ele sempre comenta, ele dá esse exemplo, eu gosto de repetir, né? Que hoje tem alguém lá monitorando, né? Se a carga foi desembaraçada, no caso da importação, né? Se está liberado e tal, e fica consultando, a hora que ele descobre que está liberada, ele tem que pegar lá uma série de documentos e mandar para uma transportadora,
mesmo que mande eletronicamente, a transportadora, por sua vez, tem que fazer o agendamento no terminal. E você vê, eu estou falando de entidades privadas, né? É um despachante, uma transportadora, um terminal, sendo que esse processo todo, a gente tem também exemplos em outros lugares que fizeram o e-delivery order, né? Ou seja, você tem um delivery order eletrônico, né? E você automatiza todo esse processo, onde tem alertas na hora que desembaraçou, um sistema já automaticamente toma algumas ações e vai até chamar o caminhão que está mais próximo ali para ir buscar aquela carga. Então, tem muita coisa para ser. Eu queria pontuar, você tratou num tema de extrema relevância e de extrema importância para a segurança jurídica agora, que é a questão do delivery order, né? Para quem não conhece, o que é delivery order? Seria uma ordem de entrega da mercadoria. Então, hoje, no Brasil, nós utilizamos o BL, o conhecimento, como um documento único que representa, é o título de crédito representativo da mercadoria. Então, hoje a legislação diz que você tem que apresentar o BL para poder liberar a carga. Eu acredito, sinceramente, tema inclusive que eu vou tratar na próxima live, mais especificamente sobre as questões jurídicas do conhecimento de carga, eu acredito assim que eu gostaria que você também falasse da possibilidade do blockchain. Tem algumas pessoas aqui perguntando, Rafa, aqui perguntando blockchain. Mas eu acredito que o blockchain hoje necessitaria de alterações legislativas em âmbito federal, lei ordinária, para tratar desse assunto, uma vez que o BL ele é regulado por algumas normas, pelo Código Civil, Código Comercial e hierarquicamente superior. Mas eu acredito, com relação ao delivery order, que uma simples instrução normativa em um sistema eficaz seria totalmente viável e traria segurança jurídica, e, além de agilizar, né, os procedimentos de entrega da carga, ele traria segurança jurídica e seria totalmente eficaz. E isso não é muito difícil de se fazer. Basta vontade política, acredito que através de uma instrução normativa seja possível fazer, né? Já que nós não temos o blockchain, um BL eletrônico, ao menos que nós tivéssemos um sistema misto em que o importador apresentaria ao agente o BL físico e o agente daria a ordem de entrega eletrônica, o e-delivery order, para o terminal. Isso traria segurança jurídica e também, de certa forma, agilizaria. Não seria o ideal, mas é o que podemos fazer hoje de forma mais rápida. Eu queria que você comentasse sobre isso. Não, esse é um tema bem assim importante, né? Eu acho que a gente tem que dividir aí em dois temas. Uma parte de tecnologia, né? O Rafa aí é o Ricardo Abrosini lá, o diretor de tecnologia da Santo Brasil. Obrigado pela presença aí, Ricardo. E ele, como é da área de tecnologia, mencionou o blockchain e bem lembrado. Na verdade, quando a gente fala de Port Community System, muitas vezes a gente está falando de quê? De uma plataforma. Eu até comentei que em outros países de língua portuguesa chamaram de plataforma de comunidade portuária. E é de fato uma plataforma, né? Onde você tem uma plataforma com dados e esses dados são trocados entre as entidades e entes que estão ali naquela plataforma. E quando a gente fala de plataforma, troca de dados, a primeira coisa que vem à mente é blockchain. Pô, blockchain é isso. É isso que a TradeLens está fazendo, que é uma empresa parceria da Maersk com a IBM. Existe uma outra plataforma, que é a GSBN, que outros armadores, em vez de ir para a TradeLens, foram para essa GSBN. E existem duas soluções hoje no mercado, baseadas em blockchain, que tem vários objetivos, mas entre eles, um dos objetivos é a questão do BL, você ter segurança, né? Você vai ter um BL digital com a segurança que o blockchain, a tecnologia de blockchain permite. Né? Isso é fantástico e, com certeza, dentro da nossa solução que a gente está pensando aqui, a gente não tem a pretensão de concorrer, de ser uma TradeLens, uma GSBN, mas a gente pode ser a gente desenvolver um aplicativo que roda, né, numa dessas plataformas, né? E isso pode sim vir a acontecer. Mas aí entra a questão da legislação. Você tocou, você é advogado, é a tua área, né? E eu acho que esse é um ponto delicado. Desculpa interromper o seu raciocínio, é que existe uma discussão que o BL ele é regido pelo princípio da cartularidade. Então, aqui é o papel, né? Então, esse princípio regula o BL. Então, seria
para a gente poder aplicar um BL eletrônico no Brasil, por exemplo, a gente teria que alterar essa legislação toda. Agora eu vejo o delivery order, um e-delivery order, muito institucional, a gente conseguiria implementar aí de forma mais rápida. Mas o ideal, óbvio, eu como advogado, a sociedade tem que acompanhar as mudanças, né? A lei tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Então, acho que seria fantástico a gente ter um BL eletrônico, mas hoje o nosso sistema legislativo ingessa um pouco isso. Agora, o delivery order, acho que daria para a gente fazer de forma muito mais rápida. Isso. Então, o delivery order, né, para quem não conhece o termo, não é nada novo. Já o delivery order, na maioria dos países desenvolvidos, já se trabalha com delivery order, mas tradicionalmente ele era em papel. Então, o cliente levava o BL até o escritório do armador ou da agência e tirava de volta um papel que era um delivery order que dava o direito dele lá no terminal e retirar o container. O que está acontecendo agora mais recente é o e-delivery order, que é você tornar isso eletrônico. Você não ter a necessidade do papel, mas o conceito de delivery order ele é antigo e funciona. E aqui no Brasil, como é que eu vejo, né? A gente tem já um grande avanço de tecnologia, né, o Syscomex Cargo, o Portal Único, e a gente tem a tecnologia necessária para ter alguma coisa eletrônica muito avançada. Perfeito. Aí a gente esbarra na questão que você tocou, na questão de ter a segurança jurídica, né, de tirar as dúvidas de todas as entidades que estão envolvidas, né? Eu sempre comento que a gente gostaria, que hoje existe a tal da trava eletrônica lá no que o armador ou a gente sinaliza se tem pendência de frete ou de avaria grossa. Ali era um caminho para ter um e-delivery order, mas precisaria ter suporte legal, que não tem hoje. Não, então Paulo, eu entendo que não existe nenhuma legislação hoje no Brasil que impede o e-delivery order, impede o BL, porque o BL é eletrônico, sim, por conta da cartularidade. Agora, o e-delivery order, não existe nenhuma lei hierarquicamente superior que impediria. Por isso que eu acho que é factível e viável essa implementação. Não. Se nós fizermos um sistema misto, o importador entrega o BL ao agente marítimo e o agente marítimo, através do e-delivery order, dava ordem para o terminal. E você citou bem a questão do Syscomex Cargo. Isso poderia ser facilmente implementado no Syscomex Cargo. Sim, é verdade. Como eu vejo, né, hoje tem várias iniciativas no sentido de tornar eletrônico. Até pela questão da Covid, tem tido instrução normativa, notícias Syscomex, tem uma ou duas notícias Syscomex que tratam disso, bem recente. Exatamente. Hoje mesmo de manhã. É sobre esse tema que eu vou comentar na próxima live. Na próxima, então. Ou seja, há uma ânsia, assim, vamos dizer, de tornar eletrônico. Todo mundo quer tornar eletrônico. Só precisa parar as arestas jurídicas aí para todo mundo estar confortável. Exato. O terminal está confortável de que vai receber a sua armazenagem. O armador tem que estar confortável que a carga não vai ser entregue para a pessoa errada e ele receber um processo depois. Então, eu preciso parar isso. Exatamente. E a gente tem que olhar o direito marítimo, o comércio exterior, de uma maneira uniforme. Não é porque aqui é permitido, às vezes uma permissão equivocada por parte de um órgão aqui pode gerar uma demanda na origem, pode gerar uma discussão em outro país. Isso, né? É verdade. Olhar de forma, aqui no Brasil pode, mas será que na origem pode? Será que essa autorização de você substituir um BL no papel por um BL digitalizado geraria uma demanda na origem? Então a gente tem que pensar de forma uniforme, como funciona os nossos parceiros comerciais, como os outros países adotam esse sistema, e a gente uniformizar essas regras, né? Isso é um papel como atuantes no comércio exterior. E na medida que a tecnologia avança, aí pode usar essas soluções, como o blockchain, as plataformas aí que existem, o próprio Port Community System. Tem muita solução que pode ser usada, né? Para o BL uma delas é essa, mas existem vários outros exemplos, como eu citei, de você contratar um caminhão que está mais próximo. Enfim, existe, assim, o céu é o limite, né? A partir do momento que você tem a tecnologia implementada, você começa a pensar soluções, desenvolvedores vão pensar em soluções que nós aqui não estamos pensando, e a coisa começa a caminhar. Mas, assim, o projeto em si é muito, vamos dizer assim, bem-vindo, audacioso. A autoridade portuária encampou o projeto, está
apesar da mudança que a gente teve recente aí na direção da Prodesp, tenho certeza que o projeto ainda é uma das prioridades para eles, porque tem o projeto de ser privatizado e tal, e vai tudo de encontro ao que o projeto quer trazer também. Sim, perfeito, perfeita explicação, né? Como eu falei, eu tenho acompanhado aí, o trabalho é brilhante. Eu acho que essa ideia de fazer essa comunicação entre os órgãos, entre os setores, é uma das principais aí bandeiras que a Procomex deve levar, a criação de sistemas também para agilizar. Os estudos e estatísticas que a Procomex fez, brilhantes, né? Então, assim, você está de parabéns, a Procomex está de parabéns, eu acho essencial. Vocês têm perguntas aí do pessoal, né? Eu queria, exatamente. Aqui está entrando aqui uma pergunta. Rogério Melli, eu vou deixar você perguntar, você responder, mas depois eu também posso fazer minha consideração. Se você acha possível substituir o BL pelo DO, os transportadores poderiam aplicar o Express Release, ou seja, não haveria emissão de OBL. Está falando do Express Release. Você que trabalhou na Maersk, o que você acha? Sim. Então, a questão do Express Release, também nós vamos esbarrar aí no mesma questão da legislação. A legislação brasileira, a bem da verdade, ela não prevê essa figura do COIB ou do Express Release. A gente necessariamente precisa do conhecimento marítimo aqui, né? Então, agora, para quem trabalha na área, a gente sabe, quando você exporta, uma boa parte, talvez 30%, estou chutando aqui, da nossa exportação hoje, já não tem conhecimento marítimo. Ele é um Express Release lá na ponta. Exato. O inverso, no caso da importação, já não ocorre por uma falha da legislação aqui, né? Então, eu creio que se a gente pudesse implementar alguma solução do delivery order, você basicamente, ainda que a legislação não estivesse citando o Express Release, você poderia ter uma figura muito semelhante ao Express Release, porque a liberação seria totalmente eletrônica e aí a coisa conseguiria andar. Mas, para usar um Express Release, mesmo um COIB, teria que ter mudança de legislação. E a legislação mesmo, não é instrução normativa, não sei se, teria que mudar a lei mesmo, e aí é mais complicado. Concordo aqui, ó. Eu vou fazer também um comentário do amigo Maxwell Rodrigues, o qual tive o prazer também de participar do programa dele, Portos e Negócios, um grande parceiro, amigo da Emilon, nosso amigo, e profundo conhecedor aí do comércio exterior, da área portuária. Aqui o que ele está comentando assim: blockchain é só uma parte do processo, representa a segurança dos dados e não a inteligência sistêmica. O que você acha desse comentário? Eu acho que ele tem razão. É uma das partes que eu diria que essa parte eu chamaria de segurança. É a segurança que você tem, que essa parte, vamos dizer, ela é fidedigna, quem é o dono ali da primeira ponta, quem está pegando aqui nessa ponta. Então, a parte da segurança, o blockchain dá a tecnologia. Agora, é lógico, você tem outras etapas aí, a parte de legislação, tem toda uma questão, vamos dizer, por trás, que vai além da segurança, né? Mas a segurança, eu acho que é o blockchain que vai garantir. Perfeito. Também Não sei se eu entendi a pergunta dele, mas eu acho que é mais ou menos uma afirmação, mas concordo. Quero agradecer a doutora Larissa, também Marcelo Davi, juiz do Tribunal Marítimo, grande amigo, é uma honra tê-lo conosco. Temos muitos amigos aqui. Dr. James Winter aqui, que vai organizar o Congresso agora nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, doutora Giovana, temos grandes amigos aqui, muita gente aqui prestigiando a live, eu fico muito feliz aí E eu queria que você fizesse mais algumas considerações finais aí sobre a questão do Procomex, e sobre a questão, as reuniões. Nós temos previsões já, ou vocês estão se reunindo via Skype? Como é que está sendo
como é que estão sendo conduzidas a plataforma, ou parou por enquanto? Como é que está essa questão? Você consegue se reunir com as autoridades? E pelo que eu percebi, a comunidade portuária hoje tem adesão de grandes, não só da iniciativa privada, iniciativa pública, Receita Federal, como você falou, CODESP, de extrema importância. Eu acho que o importante é todos nós falarmos uma única língua em prol do comércio exterior. Acho que esse é o objetivo da plataforma de comunidade portuária. Então, eu queria saber como estão sendo feitos os trabalhos agora, se eles pararam, se você consegue ainda fazer algumas reuniões virtuais, online, como que está sendo conduzidos os trabalhos dessa forma? Não, eu acho que é importante esse ponto, que seria, vamos dizer, os próximos passos, né? Agora chegamos até aqui, tudo isso que eu comentei foi feito. Assim, ainda não temos 100% definido como vão ser as próximas reuniões. Se a gente definir que ela vai ter que ser presencial, nós vamos depender um pouco da liberação aí da quarentena, das autoridades. Agora, um ponto que me parece importante, né, é que quando a gente fala de sistema, a gente fica muito apegado à questão do sistema, só que a comunidade, ela existe na vida real aqui, a gente se fala, se conversa e a gente precisa tomar decisões, né? A comunidade existe, está aí, né, independente do sistema que está se pensando em fazer. Então, eu creio que em algum momento a gente vai ter que começar com as reuniões, mesmo que sejam virtuais, ainda que não se faça um mapeamento propriamente dito, mas para a gente já começar, porque não dá para você ficar parado a vida inteira, né? Nós estamos parados já há mais de um mês aí, agora chegou um momento que a gente precisa tomar algumas ações, né? É lógico que tudo isso depende de decisões que não estão na minha alçada, vai ser na alçada da Palladium, né? Junto com o John do Procomex, mas eu creio que está chegando o momento da gente já ter algumas reuniões, ainda que virtuais, para até, como eu falei, trazer novos atores para dentro das prioridades. Então, na gestão do canal, está faltando quem? A praticagem, vamos então trabalhar, fazer uma reunião, se reunir. Então, tem que começar a acontecer algumas coisas, ainda que virtual, enquanto a gente fica de olho na liberação para a reunião presencial, para efetivamente fazer o mapeamento. Mas eu tenho esperança que isso vai acontecer em breve. Se Deus quiser, vai acontecer. Eu tenho um tema aqui interessante. A minha grande amiga, Nájila, foi presidente da Comissão Direito Marítimo do Maranhão, né? Ela está pedindo para você colocar o endereço do Procomex, tá? O endereço do Procomex? Ou colocar, se você puder disponibilizar no Facebook a reunião que foi realizada hoje. Queria aproveitar, já que nós temos um pouco de tempo, para você, eu achei importantíssima essa reunião que ocorreu hoje. Infelizmente não pude acompanhar virtualmente, mas eu queria que você colocasse o que foi debatido hoje nessa reunião da Procomex, que eu acho de extrema importância. E, inclusive, você citou essa alteração na IN 800. Eu queria que você rapidamente fizesse um resumo do que foi tratado hoje nessa reunião da Procomex. Essa reunião online que aconteceu hoje teve a presença da SESEX, da Receita Federal, da Anvisa, MAPA, Vigiagro, e teve gente da Secretaria da Fazenda também. E basicamente o objetivo era cada um deles apresentar o que foi feito em termos de mudança de procedimento para agilizar a liberação de carga visando a questão da Covid-19, né, do coronavírus. Então, várias mudanças ocorreram, específicas para esse segmento, carga que era remédio, isso, aquilo. Então, o objetivo da reunião era esse, eles anunciarem o que foi feito, né? Então, cada um dos representantes do setor público foi elencando o que eles tinham feito, o que foi mudado de legislação. Uma grande parte disso vem aéreo, não é marítimo, né? A gente sabe, tem muita coisa vindo aéreo nesse momento, e isso foi inclusive mencionado lá. Mas, assim, trazendo para o lado aqui marítimo, eu citei a questão da mudança na IN 800, porque foi um assunto que já... O que acontece? Hoje a gente tem o desembaraço sobre águas, né? Perfeito. E o desembaraço sobre águas... Oi, pois não? É um dos pilares do OEA, né? Do programa. Isso mesmo. Tá. Então, o que acontece? A gente tinha uma dificuldade, quando ocorria uma omissão de um porto, o navio tinha uma carga direcionada, vamos dizer, para Santos, mas o navio omitiu Santos e teve que descarregar em Paranaguá. Perfeito. No momento que ocorria essa omissão, para os despachos, que eram despachos sobre água,
era simplesmente impossível você retificar, você tinha que levar o caso para Brasília, a mudança era simplesmente quase impossível, o outro precisava da intervenção de Brasília para que isso ocorresse. Entendi. O que eu ouvi, eu ainda não li a mudança da IN 800 que ocorreu, não estudei, mas o que foi dito hoje lá é que essa mudança foi no sentido de tornar mais fácil isso. Se houver uma omissão de porto, mesmo para o despacho sobre água, você ter uma solução rápida para isso. Então, eu achei essa notícia muito boa. Na hora mesmo comentei com quem estava online lá, falei, pô, isso é muito importante. E houve algumas coisas que eles mudaram que, segundo eles, a tendência é ficar definitivo. Apesar de ter mudado especificamente para o Covid, né? Então, eles fizeram uma questão de entrega antecipada. Então, a entrega antecipada, isso eles fizeram para os medicamentos, né, materiais que estão envolvidos com a Covid-19, mas, por exemplo, para OEAs, o que foi dito lá é que isso deve ficar de vez, mesmo depois que retornar ao normal. Então, a entrega antecipada para o OEA, ela já vai ficar automaticamente. Eles deram até um dado, que eu acho que é 1/4 do movimento é de OEA. Então, isso já vai entrar no automático na entrega antecipada. Então, ou seja, foi um momento interessante lá, foi muito bom. Eu acho que os pontos principais, assim, para nós aqui foram mesmo. Mas, basicamente, foi esse o objetivo. Teve uma presença muito grande. Foi via Zoom, quase 200 pessoas, ou mais de 200 em alguns momentos. Mas eu vou passar, o que me pediram aí, eu passo para vocês depois aqui no o endereço do Facebook, que lá tem a live, daí a pessoa pode acompanhar. Através do nosso canal, da Maritime Law, acho extremamente... Ok. Inclusive, eu tenho muito interesse em verificar essa alteração na IN, eu acho extremamente salutar. Às vezes ocorre essa questão de escala, mas muitas vezes o armador ele é impossibilitado de atracar em determinado porto por motivos de força maior, de caso fortuito, e aí a carga é destinada a um outro porto, né? Então, acho que é importante agilizar esse procedimento, né? Porque o importador também não tem culpa, ele não tem. Às vezes também um armador, por alguns motivos de força maior, também não tem culpa. Então é importantíssima essa alteração aí. Perfeito. Acho que são pontos extremamente relevantes aí para a gente facilitar cada vez mais o nosso comércio exterior, né? Com certeza, com certeza. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui fazendo alguma pergunta. Nosso tempo está esgotando. Bom, agradecer, eu queria fazer uma consideração. Bom, se você quiser fazer uma consideração final rápida, que nós temos aqui 2, 3 minutos, e depois eu finalizo aqui. E, mais uma vez, parabéns, aí você nos deu uma aula aí. Que é isso. Nossa, é extremamente uma satisfação muito grande estar com você aqui, Paulo. Muito obrigado mesmo. Nada, que é isso. Considerações finais aqui. Não, eu que agradeço aí a oportunidade, né, da gente poder, como estava esse período todo parado, eu até quando houve o convite, eu conversei com o Marcelo D'Antona, né, eu falei para ele, é uma oportunidade da gente pelo menos trazer o assunto de novo aí, porque ficou tanto tempo parado, né, e eu acho que teve gente que até se perguntou, será que parou de vez o projeto? Não, não parou, e a gente, então, agradece a oportunidade de estar divulgando. Ainda está meio incerto aí os próximos passos, como eu falei, mas com certeza alguma coisa deve começar a acontecer, né? E o que aconteceu até agora não foi pouco. Já se criou o grupo de trabalho, já se definiu prioridades, e a etapa do mapeamento vai vir aí, e a gente vai poder, então, o projeto, na verdade, a ideia era a gente, depois do mapeamento, partir para um piloto em Santos. Faltou eu comentar a questão dos portos, até foi bom, agora eu lembrei nessa hora de finalizar, que eu comentei no início, falei Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro e Suape. E houve uma mudança no caminho aí. Paranaguá decidiu fazer uma implementação mais ligada ao que é usado em Valência, eles devem usar lá, então foi modificado de Paranaguá para Itajaí. Então, atualmente, os portos que estão envolvidos é Santos, Itajaí, Rio de Janeiro e Suape, sendo que o piloto vai ser em Santos, mas como você falou no início, a ideia desse piloto você fazer a expansão depois para o Brasil todo. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí, para mim foi excelente a gente poder divulgar. Perfeito, até porque não teria sentido, isso acho que tem que ser estendido aos demais portos, né? Até para a gente ter essa segurança jurídica, essa celeridade que o comércio exterior exige. Parabéns. Padronização. Perfeito. Tá ok, então.
quero agradecer aqui, fazer as considerações finais, temos 1 minuto. Bom, agradecer imensamente aqui a professora Eliane Ottaviano pelo convite, minha amiga de mais de 15 anos, parceira, que eu tenho grande admiração, né, que também me incentivou aqui. Estou vendo aqui um dos grandes amigos, Werner Risk. Semana que vem, aproveitando, nós faremos uma live, né? Eu vou falar, o Werner vai falar de um tema muito importante sobre contratos de afretamentos, força maior, e eu vou falar sobre essa questão da notícias Comex do BL, e vou falar de um ato declaratório interpretativo da possibilidade de emissão de BLs também. E vou falar um pouquinho sobre caso fortuito na cobrança de demurge, mas dar uma pincelada sobre isso. Agradecer a todos os amigos, agradecer ao Noslin, que foi quem, né, uma pessoa extremamente combativa, que pensa muito no comércio exterior e que nos aproximou também. Agradecer ao Sérgio Araújo, que deu a ideia de alguns temas, da gente conversar sobre delivery order, o Sérgio Araújo da Asia Shipping, todos os amigos aqui, todos os professores da Maritime Law que estão nos assistindo, Marcelo Mata, que me ajudou agora com a tecnologia aqui para a gente poder entrar na live. Me ajudou também. Nos ajudou, né? Nos ajudou, e é um prazer mais uma vez estar com você. Eu vou te pedir, reiterar para você colocar, compartilhar essas informações através do canal da Maritime Law, tá bom? Tá bom. Espero que estejamos juntos em breve, que nossas reuniões em breve, pessoais, para a gente tomar aquele café, a gente consiga em breve estar juntos aí, tá promovendo a plataforma de comunidade portuária, tá bom? Tá bom, então. Obrigado a todos os amigos e um grande abraço a todos. Obrigado, hein? Grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, amor? Encerrar. Isso aí que é atrasado. Então, encerrar. Coloca salvar. Não tem salvar. Encerrar agora ou cancelar? Aqui, ó. Encerrar.